E aí galera do Me Salva, tudo tranquilo? Eu sou o professor Vicente de História e nessa aula a gente vai conhecer a biografia do físico e teórico Stephen Hawking. Galera, vamos analisar um pouco algumas curiosidades e alguns dos principais fatos da sua biografia, certo? Então, sem mais delongas, vamos conhecer esse grande cientista que deixou o mundo nessa semana, certo? Galera, ele é filho de Frank Hawking, que era um biólogo britânico, né? O contexto no qual ele nasce é durante o processo da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que em 1940, durante a Primeira Guerra Mundial, tem a invasão da Alemanha sobre as Ilhas Britânicas, certo? Então a família do Stephen Hawking foge da cidade de Londres porque ela estava sendo bombardeada pelas tropas nazistas da Alemanha, certo? Então é nesse contexto, né, onde ele vai nascer. Essa invasão se dá em 1940, certo? Então, em 1940, sua família e o seu pai acaba fugindo com a família para Oxford, certo? Então, eles fogem de Londres em consequência dessa invasão alemã na cidade de Londres, na Inglaterra toda, certo? Então, olha só, ele vai nascer 2 anos depois, vai nascer em 1942, certo? E ele vai ser uma criança que vai ser considerada uma criança precoce, gente. Ele vai ser, por exemplo, o autor dos seus brinquedos. Ele vai criar os seus brinquedos, ele vai montar os trenzinhos, ele vai montar as ferrovias, ele vai montar os carrinhos que ele brincava. Então ele era uma criança precoce, uma criança conhecida por ser muito inteligente. Na escola, gente, olha só que interessante, ele não gostava de matemática, ele tinha pavor de matemática porque ele dizia que matemática era muito fácil, né? Ele gostava mesmo era de física e de astronomia, que eram mais difícil, que instigava ele e que despertavam curiosidade nele. Então, uma criança precoce que gostava de física e de astronomia já na escola. Por sua inteligência, ele recebeu o apelido de Einstein. Apesar de que ele não tinha boas notas na matéria de matemática, mas ele ia bem em física, ia bem em astronomia, gostava de astronomia e tinha o apelido de Einstein, né? Então o apelido dele na escola era Einstein. E ele tinha uma admiração, é claro, por esse outro cientista também. Galera, em 1959, quando ele tinha 17 anos, ele recebe uma bolsa de estudos. Ele tinha 17 anos e ele já começa a estudar física na Universidade de Oxford. E ele conclui o curso em Oxford e ele vai ampliar os seus estudos, dar continuidade aos seus estudos, especialização, mestrado, enfim, na Universidade de Cambridge. Galera, quando ele entra para a Universidade de Oxford para estudar física, ele tem apenas 17 anos, ou seja, ele é um dos alunos mais novos da turma e ele acaba se destacando mais que todos os outros, certo? Então ele era uma figura muito inteligente, ele era era o aluno mais novo, ele tinha 17 anos, enquanto o resto da turma tinha acima de 20 anos. E ele acaba se destacando aqui nos cursos e ele acaba recebendo mais bolsa de estudos em outras universidades para ampliar os seus estudos, certo? Isso em 1959. Só que quando ele tinha 21 anos, galera, em 1963, ele estava andando de patins e ele acaba tendo um acidente, certo? Com os patins. E então ele vai ser diagnosticado e nesse diagnóstico descobre-se então que ele tem uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Que é isso? Gente, ele tinha uma doença uma doença degenerativa no qual ele ia perder o movimento dos seus músculos. E inclusive o médico que diagnosticou ele tinha afirmado para a família que ele não passaria de 3 anos de vida a mais. Então ele não teria mais do que 3 anos de vida. É claro que a vida desse cientista acaba por contradizer, acaba entrando em choque com a teoria do médico, porque ele acaba morrendo com 76 anos de idade, certo? Mas o que acontece? Ele, ao longo de toda a vida dele, né, ao longo de todo o processo de pesquisa, desenvolvimento das suas teses, das suas teorias, ele acaba sofrendo muito com essa doença, ele acaba de fato perdendo o movimento dos músculos. Até então aqui, quando ele se locomovia a partir de 2 bengalas, ainda caminhava, certo? Mas com o tempo, gente, com o tempo a coisa vai ficando mais difícil. Olha só, em 1985 ele sofre uma forte pneumonia e essa forte pneumonia vai prejudicar muito na sua vida, certo? Ele vai ter que fazer uma cirurgia, que é a traqueostomia,
consiste na abertura da traqueia. Então eles vão abrir a traqueia dele e vão ter que colocar tubos e canos para ele conseguir respirar, né? Porque ele estava sofrendo muito com a pneumonia, então ele vai ter que fazer essa cirurgia de abertura da traqueia para colocar canos ali para ajudar no processo de respiração dele. Com o processo da doença degenerativa, ele acaba perdendo cada vez mais os movimentos, e aí ele vai passar a se locomover a partir de uma cadeira de rodas, que consistia nessa cadeira de rodas também em um computador que auxiliava ele na sua comunicação. No final da vida dele, ele passa a ter apenas o movimento da sua bochecha direita, que era o que permitia ele ainda emitir som e se comunicar, e claro que ele contava com a ajuda também deste computador. Certo, gente? Ele vai lançar diversos livros ao longo da sua trajetória, né, como cientista. Em 1988 ele lança O Breve História do Tempo, que é um livro que explica de bom humor as teorias da origem do universo, né, um livro bastante conhecido. Em 1933 ele lança Buracos Negros, Universos, Bebês e Outros Ensaios. Em 2001 ele lança Universo numa Casca de Nós. 2002 Teoria de Tudo. 2010 Grande Projeto. 2013 Minha Breve História, que é uma espécie de autobiografia. Através desses livros ele ganhou diversos prêmios e medalhas, não só a partir dos livros, mas a partir de toda a sua pesquisa, suas teorias que ele aprofundou ao longo de toda a sua carreira científica, certo? Diversos prêmios e medalhas, mais de 15 prêmios e medalhas que ele acaba ganhando em diversos países do mundo, em diversas universidades do mundo. Certo? Galera, ele se destaca, então, a partir das suas teorias sobre a origem do universo, as suas teorias sobre os buracos negros e também sobre as teorias sobre física quântica. Então, essas três áreas principais, a origem do universo, os buracos negros e a física quântica vai ser as três áreas onde ele vai desenvolver uma enorme contribuição científica para esses temas. Galera, isso a gente está careca de saber. Ele era um grande cientista, ele se destacou nas áreas da física quântica, enfim. Agora, nós temos um outro lado que muitas vezes a gente acaba não falando. É o Stephen Hawking, ativista político. A gente tem aqui, só para a gente analisar, uma curiosidade muito importante. Olha só essa foto aqui, gente. Aqui é um sociólogo chamado Tariq Ali, um sociólogo paquistanês, certo? E ao lado dele está então o nosso cientista Stephen Hawking, ainda quando ele tinha o movimento das pernas e ele se locomovia a partir com a ajuda de duas bengalas, certo? Gente, aqui é uma foto tirada no final dos anos 60, onde é uma caminhada pacifista contra a Guerra do Vietnã. Certo? Então, como a família dele já tinha todo um histórico de ter sido afetada por todo um contexto de Segunda Guerra Mundial, né? A família dele foge de Londres, vai para Oxford, ali no período onde ele está nascendo, no início da década de 40, então a família dele sofre com esse processo da Segunda Guerra Mundial, e quando ele se torna um jovem estudante de física e tal, ele passa a se engajar na luta contra a Guerra do Vietnã, que era um movimento pacifista que vai levar para as ruas milhares de jovens. A gente sabe todo o contexto da década de 60, né, do movimento de contracultura, do movimento dos estudantes contra a Guerra do Vietnã, e o Stephen Hawking faz parte de todo esse movimento. Aqui a gente tem uma imagem desse processo aqui, né, uma marcha na Inglaterra contra a Guerra do Vietnã. Então ele se torna, a partir disso, também um ativista pela paz, um ativista pelos direitos humanos, certo? Ele também vai se posicionar, gente, contra a guerra do Iraque em 2001, em 2003, certo? Ele vai dar declarações fortes contra a guerra do Iraque. Ele vai dizer que a guerra do Iraque foi fundamentada a partir de uma mentira, que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Ele vai dar declarações contundentes nesse processo que vão ganhar repercussão em toda a Europa e no mundo todo. Olha só, uma frase que ele fala sobre a guerra do Iraque. Tem sido uma tragédia para todas as famílias. Já morreram 100 mil pessoas, metade delas crianças e mulheres. Se isso não é crime de guerra, é o quê? Claro que indo contra as declarações oficiais do governo
dos Estados Unidos que dizia que a guerra do Iraque não havia cometido crimes de guerra, né? O exército americano não tinha cometido os crimes de guerra. E aí ele dá uma declaração polêmica confrontando as declarações oficiais da Casa Branca. Né? Então, ele se mantém nessa postura de ativista pela paz, um ativista pacifista pela paz e pelos direitos humanos. Né? Mas um outro ponto, gente, ele também vai se posicionar, que é a questão da desigualdade social. Tinha assim, muito um debate no processo de globalização, que era as máquinas ainda vão tomar o poder, os robôs vão acabar controlando a humanidade, e ele dá uma declaração também que teve muita repercussão. Olha só, devemos temer o capitalismo, não os robôs. Se no futuro as máquinas produzirem tudo, o resultado vai depender de como as coisas são distribuídas. Certo? Todos podem desfrutar de uma vida de luxuoso lazer. Ou a maioria pode acabar miseravelmente pobre, se os donos das máquinas continuarem contra a distribuição de renda. Né? Até agora, a tendência aponta para a segunda opção. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o problema da humanidade não é os robôs, mas é o processo de desigualdade. Se os robôs um dia produzirem toda a riqueza, é possível que a sociedade divida essa riqueza e passe todo mundo a ter uma vida de conforto. Mas a tendência que está sendo até então, né, é da concentração de renda que joga milhares de pessoas ainda em condições de extrema miséria. Galera, nessa aula, nesse vídeo, a gente analisou um pouco dos principais pontos da biografia, né, do Stephen Hawking, para conhecer um pouco mais desse grande cientista. É preciso a gente compreender e analisar a sua vida e as suas contribuições na área da ciência, mas também é importante a gente analisar esse grande cientista a partir como um ativista político pela paz, pelos direitos humanos e pela igualdade entre todos os povos do mundo. Beleza? Enem? Me salva.